Bem-vindos ao canal Verdades Ocultas da Bíblia. Torne-se membro do canal. Planos a partir de R$ 4,99. Tornando-se membro do canal, você ganha acesso exclusivo à biblioteca e ao grupo de membros. Os links do canal e do grupo no Telegram estão na descrição do vídeo. Ative o sino das notificações. Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. A arqueologia não mente. Quem mente são aqueles que dizem interpretar os achados arqueológicos, aqueles que manipulam as informações, impedindo ao público geral de ter acesso ao verdadeiro conhecimento e à verdade acerca da Bíblia hebraica. Vamos à leitura de um excelente livro do acadêmico J. Glenn Taylor, Yahweh and the Sun, Biblical and Archaeological Evidence for Sun Worship in Ancient Israel. Vamos ler especificamente a página 42 do seu livro, que vai falar acerca das alças, dos jarros que vem com a inscrição "Pertence ao Rei", o emblema real do reino de Judá. Vamos ver estes escaravelhos alados, ou o besouro alado, o também chamado besouro de 4 asas. La Melech, pertencente ao rei, ou pertence ao rei. Que rei é este? Quem é esse rei? E o porquê de tanta enganação em tentar interpretar este símbolo quando sabemos perfeitamente qual é a sua origem de inspiração, o que mostra claramente que esta história de monoteísmo é uma história bem complicada de continuar se sustentando. Vamos ao estudo. Descobertas pela primeira vez em Jerusalém pelo capitão Charles Warren em janeiro de 1869, as alças de jarra com as inscrições "Pertence ao Rei" geraram uma longa discussão. A maior parte da discussão, até este ponto, concentrou-se na data dessas alças de jarro e no propósito específico para o qual os jarros serviam. De maior relevância para este estudo, no entanto, é a iconografia das alças do jarro. Um disco solar de 2 asas e um escaravelho de 4 asas. Esses emblemas são potencialmente relevantes porque são de caráter solar e ainda assim denotam claramente o emblema real do reino de Judá. A edição deste livro publicada que nós estamos lendo é de 1993. Hoje nós já temos certeza de que estas alças de jarros, propriamente dito jarros, juntamente com seus emblemas e símbolos, são pertencentes ao rei Ezequias. Hoje, devido à tecnologia empregada a favor da arqueologia, nós já não temos dúvidas de que sim, pertenciam à realeza judaíta e ao período do rei Ezequias. Como aconteceu a adoção destes emblemas para com os reis da Judéia ou pelos reis da Judéia? Será que os emblemas perderam seu significado solar no momento desta adoção?
Será que os reis judaítas mantinham o seu significado original no seu uso como uma representação da realeza? Estas questões não podem ser respondidas de forma decisiva, mas podem ser feitos e foram feitos progressos consideráveis no sentido de compreender o contexto e o significado dos emblemas através do exame cuidadoso das evidências arqueológicas. Estudos ajudaram a esclarecer muitas coisas sobre as alças dos potes que já foram anteriormente calorosamente debatidas. Por exemplo, escavações do estrato 3 em Laques e Tel Batash indicam que os emblemas de 4 e 2 asas são contemporâneos e datam de pouco antes da campanha de Senaqueribe, em 701, antes da Era Comum. Os jarros foram assim emitidos durante o reinado de Ezequias e com propósito de preparar centros militares importantes para o ataque de 701. Então nós já temos a possibilidade clara de enxergar essa questão. Além disso, a análise de ativação de nêutrons sugere que os frascos feitos da mesma argila foram produzidos na mesma oficina e as impressões de selos privados que por suas vezes ocorriam em conjunto com as impressões reais provavelmente pertenciam a funcionários que supervisionavam o fábrico, preparação e distribuição dos frascos. Então, através da análise de ativação de nêutrons, então nós estamos falando de tecnologia já avançada, empregada para datações arqueológicas, para verificações arqueológicas. Então, estamos falando de alta tecnologia. Não estamos falando de um bando de gente sentado numa sala discutindo da sua cabeça de quando aquilo pode ser. Então, a gente consegue rastrear de onde a argila veio, aonde ela foi produzida, o local de sua produção, quem supervisionava e como ocorria ainda esses processos de distribuição. Porque, lembrando, foram encontrados achados semelhantes, datando da mesma época, no estrato 3 da cidade de Laques e Tel Batash. Olha só que curioso. Lembra que Ezequias seria o rei da reforma. E o outro rei da reforma seria Josias. Olha que interessante. Apareceu por volta da época de Josias e estendeu-se pelo menos até a época do exílio babilônico. O mesmo tipo de jarro com o que parece ser outro emblema real de Judá. Uma roseta que difere dos dois emblemas reais anteriores, por não conter nenhuma indicação geográfica, nome nem a inscrição pertencente ou pertence ao rei ou à realeza. Então nós vemos o mesmo tipo de jarro, mas com uma simbologia diferente. Olha que interessante. Então, os emblemas reais, nós vamos ver a que nação ou a que outro povo estes emblemas se assemelham muito. Estavam escancaradamente na simbologia dos reis judaítas, que até então eram reformadores e monoteístas. Logo, teoricamente, deveriam ter que tipo de iconografia? Ou nenhuma iconografia, ou uma iconografia que nos assemelhasse, nos desse uma ideia de originalidade às questões associadas ao Deus Javé. Deveria ser uma iconografia voltada para
Javé, ou algo novo criado, ou algo associativo. Só que é isso que vemos? Não. Finalmente, 3 problemas restantes, cada um abordado até certo ponto, incluem o uso simultâneo do emblema de 4 e 2 asas, o uso de um símbolo tão comum como a roseta, sem inscrição como um terceiro emblema real. E, presta atenção, a falta de um paralelo próximo com a morfologia dos emblemas de 4 e 2 asas. Ou seja, nós temos um problema. Aonde dentro de Judá, aonde dentro de Israel, podemos buscar a semelhança, um paralelo, alguma coisa para nos demonstrar que não é, esta é uma iconografia judaíta. É totalmente ligada a Yud-He-Vav-He, a um Deus único, invisível, do Monte Sinai. Não. Temos um problema. Nós encontramos isso fora. Dentro, não. Uma explicação que concorda pelo menos igualmente com a presença de 2 emblemas em jargos reais idênticos é que os emblemas são, de alguma forma, expressões alternativas de essencialmente a mesma ideia. Na verdade, a equivalência destes 2 emblemas é claramente atestada no Antigo Oriente Próximo. E para encontrá-la, não é necessário ir além de Edifo, no Egito, onde o deus Horus de Berdet, também conhecido como Horus de Edifo, ou Edifo, bem conhecido por sua associação com a realeza, é atestada tanto como disco solar alado, quanto como escaravelho voador, besouro voador, exatamente. Assim, numa das sessões etimológicas finais da primeira sessão do mito de Horus, a lenda do disco solar, lemos. Então eu vou ler uma inscrição egípcia. Então, antes de ler, vamos lá. O símbolo da realeza judaíta é semelhante ao símbolo da realeza egípcia. Ahmed Osman, historiador egípcio formado na Universidade do Cairo, já vem apontando em seus livros a ligação do reino judaíta, ou da realeza judaíta, com a realeza egípcia. As obras de Ahmed Osman são excelentes. Recomendo que você leia. E nós temos aqui uma comprovação. Mas isso, o seu arqueólogo favorito não vai te contar. Não vai te falar isso. Ele vai dizer, ó, esse aqui é o símbolo, o selo do rei Ezequias. E você está vendo com os seus olhos um escaravelho ou um besouro bem grande com um disco solar acima e você acredita em reforma de Ezequias. Você acredita nisso. E ainda pior, o cara não te fala assim, ó, esse símbolo do rei Ezequias se assemelha com o escaravelho egípcio de Horus. Horus de Edifo, ou Edifo. Ele não te fala isso. Ah, esse aqui é o emblema do rei Ezequias. Olha que legal, o rei da reforma. Aí, mas calma aí. Uma pessoa inteligente, mas calma aí. Que reforma? Como assim? Mas isso é um símbolo religioso egípcio que representa uma divindade egípcia. Não representa Yud-He-Vav-He. Pode até botar, se quiser aí, Yud-He-Vav-He junto aí. Mas na verdade, esse símbolo tem uma origem, e é Horus no Egito. Então quer dizer que Yud-He-Vav-He é Horus? Esse disco solar com esse escaravelho, com esse besouro, seja o que for, representa Horus, na verdade? E só que em Israel nós estamos chamando ele de tetragrama, ou de Javé, Yahweh, Yavá, Yud-He-Vav-He? Vou ler a inscrição que fala acerca do mito de Horus, a lenda do disco alado. Agora, quanto ao disco alado que está nos santuários de todos os deuses e deusas do Alto e Baixo Egito, e também em suas capelas, é Horus de Berdet, ou Berdet. Quanto ao besouro alado que está nos santuários de todos os deuses e deusas do Alto e Baixo Egito, ele é Horus de Berdet. Grande Deus, Senhor do céu, que derruba Apófis e os inimigos, e o conselho do mal em seus caminhos. Os vivos e os mortos estão inscritos com seu nome, como é feito por seu pai
Re-Haraket até hoje. Esta é parte da inscrição do mito de Horus. Então, o escaravelho alado ou besouro alado, chame como você quiser, com uma imagem solar acima, seja de 2 ou de 4 asas, tem inspiração na iconografia religiosa egípcia, representa o deus Horus, mas, curiosamente, estava escancarado no selo real do rei Ezequias, que eu já venho falando aqui, né? Essa reforma de Ezequias está meio esquisita, está meio estranha. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Se você não crê em um Deus, que a sorte e a fortuna lhe acompanhem. Obrigado por assistir mais um vídeo. Se inscreva no canal.